Bom dia, sejam bem-vindas ao nosso Café de Negócio, a nossa live semanal, toda quarta-feira, 8h30, estamos aqui. E hoje o tema é do caos à produtividade. Hoje eu vou passar uma ferramenta para vocês que eu utilizo e revisito ela desde 2020, quando eu comecei a fazer minha transição de carreira e eu ainda trabalhava no corporativo, cuidava da casa, mudei de cidade e ainda empreendia. Só que eu continuo usando essa ferramenta por quê? Porque a todo momento a gente precisa revisitar as nossas prioridades, entender onde a gente vai colocar nossa energia de acordo com aquilo que a gente tem como objetivo. Senão a gente se perde, senão a gente entra no caos, senão a gente começa a ficar na correria, sobrecarregada, cansada. E não é normal a gente viver dessa forma. É normal sim a gente ter muitas tarefas, a gente ter várias coisas para fazer, faz parte da vida adulta, né? Mas o que eu vou trazer hoje para vocês aqui é uma ferramenta muito prática para vocês já saírem colocando a mão na massa. E quem tiver no grupo do workshop Máquina de Clientes, que quem está aqui ao vivo, o link está aqui, tá? E quem está assistindo a gravação, tá no link da minha bio. É um workshop gratuito, é um grupo do WhatsApp gratuito. Se você estiver lá dentro, você vai receber o resumo dessa live e a matriz de prioridades que nós vamos traçar aqui. Matriz de prioridades da empresária de sucesso, tá? Então vamos compartilhar essa live com mais pessoas. Daqui a pouco o Instagram começa a já entregar, né? Vai chegando mais pessoas aqui. Então deixa eu compartilhar essa live aqui com mais pessoas. Vai compartilhando aí também, Naí. E deixa eu colocar aqui nos comentários do caos de ocupada produtiva. Vou colocar aqui nos comentários. Quem está assistindo a gravação aí passa um pouquinho, que esse momento a gente fica esperando o Instagram entregar. Entra no grupo. Pronto. Vou fixar aqui. Essa live, para quem está assistindo a gravação, tá? É uma live que depois eu vou até subir dentro da plataforma para as alunas da Academy, da Be Higher Academy, porque é um assunto que a gente precisa, é o primeiro passo para você começar a fazer algo na sua vida, na sua empresa. Porque sem a organização, sem as prioridades, sem a produtividade não é fazer mais. Não é você estar sempre ocupada, sempre fazendo algo, mas é fazer inteligente, é fazer com foco naquilo que tem que ser feito, é saber o que fazer primeiro, o que fazer depois, né? E essa organização, deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, que eu deixei o Zoom fazendo um resumo para mim. Depois eu vou mandar esse resumo lá no grupo. Se você não tem essa organização, as outras coisas você não consegue. Então você me fala se acontece isso com você, porque já aconteceu muito isso comigo e sempre que eu me percebo nesse lugar, eu paro e revisito essa matriz. Então você sente que você passa o dia fazendo muitas coisas, sempre muito ocupada, sempre muito executora, só que chega no final do mês, os resultados não são compatíveis, vamos dizer assim, com aquilo que você viu o seu dia passando e você fazendo muito. E por que que isso acontece, gente? Eu vou trazer tanto a parte teórica para vocês, invisível, vamos dizer assim, do porquê que isso acontece. E também vou trazer a parte mais técnica
da ferramenta para você organizar a sua rotina. Então, a gente sempre trabalha esses dois vieses ali dentro da Be Higher Academy, porque não tem como você pegar uma ferramenta, é bem assim, Nair, aí? Então, isso é a realidade de muitas mulheres. E por que isso acontece? Por vários motivos, né? Primeiro motivo é porque a gente vem de uma geração que o seu subconsciente ele já está predisposto a dizer para ele mesmo que se você não estiver fazendo algo, você não está sendo produtivo. Então a gente vem de uma geração mais da produtividade masculina, que se você não estiver fazendo, você está sendo improdutivo. Isso é a maior mentira que podem te contar. E aí, você se sabota, por quê? Porque você tem medo de alcançar o sucesso, medo de não dar conta dos clientes que chegarem, medo de ser diferente de todo mundo da sua família, por conta das suas crenças. E aí o que acontece? Você começa a se manter sempre ocupada, se manter fazendo muitas coisas, só que essas coisas que você está fazendo não está te levando em lugar nenhum. Então é como se você estivesse gastando muita energia, sabe? Você fica assim, mas eu não paro, mas eu estou sempre fazendo, mas eu estou sempre executando, mas eu nunca estou parada, eu não paro. Mas cadê os resultados? Oi, Maria Gabriele, te mandei bem uma mensagem de uma oportunidade para entrar na Be Higher Academy que a gente está fazendo. Quem quiser saber também, tiver interesse, a gente pode bater um papo. Porque para entrar na Be Higher Academy a gente faz uma pré-seleção antes, né? A Maria Gabriele, por exemplo, a gente já passou por uma conversa, ela já está pré-selecionada. Então, o que acontece? A gente tem, sim, esses diversos papéis. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu cuido da casa, eu sou mentora, eu atendo as minhas mentoradas. Eu sou empresária, então eu faço a gestão do meu negócio. Isso são vários papéis que a gente ocupa. E eu sou mulher. Eu tenho a minha ciclicidade, eu tenho os meus momentos, né, de mais produtividade, os meus momentos de menos produtividade. E mesmo assim eu consigo, não é o dar conta de tudo, mas você sim consegue gerir todos esses papéis. Oi, Geisa, seja bem-vinda. A Geisa já é Be Higher. Já está lá na Academy. E o que acontece? Foi criado dentro da sua mente essa predisposição, esse conceito de que você tinha que estar fazendo muito, que você tinha que estar sempre executando. Só que não te ensinaram a trabalhar inteligente. Não te ensinaram a selecionar o que você tem que fazer. E aí você não criou esse caminho neural dentro da sua cabeça. E como que eu faço então, Lud? O que acontece com a gente? Primeira coisa é saber o que você quer da sua vida. Porque eu vejo muitas mulheres que nem sabem o que querem. Não conseguem me responder a pergunta de como que você se enxerga daqui a 5 anos? Qual o estilo de vida que você quer ter? Onde você quer chegar? Quantas alunas você quer ter? Quanto que você quer ter de faturamento? Quanto que você quer ter de caixa? Qual o estilo de casa que você quer ter? Quais lugares que você quer ter visitado? O primeiro ponto é você saber o que você quer. Qual que é a sua visão? Mas tem que ser assim, ó, clara, tem que ser detalhada. A partir do momento que você sabe onde você quer chegar, aí vem uma outra questão, que é, nossa, isso é muito. Isso é muito difícil, porque eu preciso percorrer um caminho para chegar lá. Isso vai demorar, imagina, 5 anos para alcançar? Então, isso acontece muito com mulheres que são muito visionárias. Me fala se acontece isso com você. Acontece com mulheres que são muito visionárias e aí elas sonham demais
mas não detalham os seus sonhos. E elas querem, quando tá com a criança muito no comando ali, eu sempre trago esse exemplo para vocês, né? A criança, ela quer que seja agora. Por isso que a gente trabalha muita criança emocional dentro da Be Higher Academy. A gente tem uma criança interior que ela quer tudo para ontem. Se eu falar com meu filho de 8 anos que a gente vai viajar, ele acha que a gente, tipo, vamos viajar no final do ano, por exemplo. Ele acha que é agora, ele quer já agora. Então a gente precisa acolher essa criança, acontece, acolher essa criança para que a adulta comece a traçar um planejamento para que isso aconteça. Então é muito bom você ter a visão, você sonhar. Tem muitas mulheres que nem sonham. Então primeiro você sonha, você visualiza, você deseja. Você detalha isso, segundo ponto, você detalha especificamente o que você quer. Porque se você não manda esse comando específico para o universo, para Deus, nas suas orações, no seu planejamento estratégico, isso fica vago. Então tem mulheres que chegam até mim e falam assim, eu quero faturar muito, eu quero viajar demais, eu quero ter vários mentorados. Tá vago. Eu quero morar numa casa bonita, mas o que é isso? É faturar quanto, em quanto tempo, com quantos alunos, quais as cidades que você quer conhecer, quanto que você quer ter de faturamento, quanto você quer ter de receita, quantas pessoas você quer ter no seu grupo de mentoria, por exemplo, quantos clientes você quer ter atendido, qual a casa que você quer ter, quanto que ela vai estar avaliada. Tem que detalhar. Vocês detalham isso? Beleza, detalhei. Só que acontece, isso está lá no campo daqui a 5 anos. E como isso está muito longe, o que o seu cérebro faz? Não, eu tenho que fazer. Aí você se mantém ocupada, você se mantém fazendo várias coisas, mas cadê você chegar até isso que você sonhou? Não, tá tudo bagunçado. Por quê? Porque o nosso cérebro e a nossa criança interior, ela quer tudo de imediato. Ela não quer sentar, planejar, desenvolver, estudar, ela não quer o difícil. Ela quer o fácil. E aí você fica buscando atalhos e recalculando a rota todo momento para buscar uma forma mais fácil daquilo acontecer. Mas os empresários de sucesso, inclusive a gente está até lendo o livro, está lá na minha sala, o livro Segredos da Mente Milionária, no Clube do Livro, e ele fala justamente isso. Os milionários, as pessoas de sucesso, elas sabem que existe um processo e elas estão dispostas a pagar o preço dia após dia. Então a chave que eu quero que vocês virem primeiro é: não existe atalho, me manter ocupada não está funcionando, eu estou disposta a sim traçar um planejamento para que o sonho, o desejo, o que eu quero alcançar, ele se realize. E vai ter um período que eu vou ter que manter a constância, manter a disciplina se eu quero alcançar. Ah, Lud, mas eu não consigo, eu sou indisciplinada, eu não dou conta. Aí a gente tem que trabalhar muito as suas crenças, que é o que as pessoas falaram sobre você que você até hoje está acreditando. Por isso, quando eu estava montando essa live, gente, de verdade, quando eu fui escrever, porque eu sempre escrevo aqui a live no meu caderno, deu 1, 2, 3, deu quase 4 páginas. Porque a produtividade não é simplesmente você pegar e fazer uma matriz de prioridade e colocar lá, urgente, nananã, faz agora, faz depois, delega. Não é só isso. O buraco é muito mais embaixo. Você se mantém ocupada muitas vezes porque você acredita que você é destrambelhada, que você não faz nada direito. Enfim, são várias crenças que foram falando para você que você foi acreditando. E aí você fica somente repetindo um ciclo. A gente precisa olhar para isso também. Então, por isso que eu falei que eu vou subir essa live lá dentro da plataforma e vai ser uma aula prioritária para as alunas assistirem da Be Higher Academy, porque a gente precisa trabalhar isso. E a gente não tem como trabalhar isso dentro de uma live. A gente tem que trabalhar isso dentro de um ambiente seguro.
Mas eu quero que você identifique e traga para mim, lá dentro da nossa ambiência, da Academy, se você identificou quais são essas crenças, porque a gente precisa trabalhar essas crenças. Que falaram que você não fazia nada direito, que você era destrambelhada, que você era muito executora, muito esforçada. Aí você acha que você tem que fazer tudo no esforço. Você acha que você tem que fazer tudo, tem que ser difícil. Só que isso não é você, isso é uma crença que colocou na sua cabeça. Tanto pelo que falaram de você, tanto numa sociedade masculinizada, foram só reforçando que você tinha que se esforçar, que você tinha que estar sempre ocupada, que você tinha que estar sempre fazendo, que você, sabe? Então isso foi criando o que a gente chama de uma autoimagem, que é o que você acredita sobre você. E o que você acredita sobre você é. Então você tem que alinhar o que você acredita sobre você com o que Deus fala que você é, com o que você sabe que você precisa se tornar. Preciso me tornar uma pessoa produtiva, que trabalha inteligente, que faz as coisas com organização, que escolhe o que vai fazer, que faz sim o que tem que ser feito, mas descansa, se permite descansar, é sábia, resolve problemas com sabedoria, não fica dando desculpa. Entende? Então a primeira coisa é isso, porque muitas vezes você está repetindo para você mesmo que é muito difícil, que você não consegue, que tá todo mundo conseguindo, só você que não consegue, que não tem jeito. E aí não vai ser eu que vou mudar isso, porque você é exatamente aquilo que você fala sobre você. Então preste atenção no que vem na sua mente, o que vem na sua boca, que você ou externaliza ou repete mentalmente para você, que você é. Porque aquilo ali vai se tornar, ou como está sendo a sua vida. Ah, está muito difícil, os clientes não chegam. Ah, tá confuso. Ah, tá tudo. Aí, isso vai ser a sua realidade. Ah, Lud, então é só eu começar a falar que eu sou produtiva, que eu vou ser produtiva? Não, você tem que ter essa convicção. Não é só falar da boca para fora. E dentro de você, você tá assim, tô falando só porque a Ludmilla falou para falar. Eu vi uma live de uma louca lá, e ela falou que era só eu falar que eu era produtiva, organizada, que eu ia ser. Mas dentro do seu coração continua exalando ali a crença. Não vai adiantar. Ó, tá entrando aqui a Renata, a Letícia, sejam bem-vindas. Muito importante vocês estarem aqui. Então a gente precisa alinhar o sentimento com a fala, com o pensamento. Porque a todo momento a sua mente vai querer te sabotar. Lud, como que eu faço então? Lembra lá, a gente tem o sonho, a gente tem os objetivos, esses objetivos têm que estar muito bem desenhados, detalhados. Depois a gente precisa ter tantas competências que eu falo que são as soft skills, né? Tanto as competências emocionais, que também vou passar para quem é aluna a tabela de competências, e a gente precisa ter as competências técnicas também. Só que isso vai ser demais. Eu fiz uma lista mais ou menos das competências que uma mulher de sucesso precisa ter, tá? Inteligência emocional, autocontrole, autogestão, né? Comunicação assertiva, que ontem a gente até teve aula bônus lá dentro da Academy. Se adaptar, ter resiliência, saber tomar decisões rápidas, inteligentes, criatividade, resolver problemas. Lá no livro também, O Segredo da Mente Milionária, ele fala muito sobre isso. O milionário, ele gosta de problema porque ele sabe que ele tem que se tornar maior do que os seus problemas. Então você tem que ser uma ótima solucionadora de problemas. Não é querer afastar o problema, não é não querer ter problemas. Ai, Lud, está muito difícil, né? Encontrei um problema aqui e já quero desistir. Não vai ser nunca uma pessoa de sucesso. Disciplina, autoanálise, ter essa consciência. Nossa, tô me sabotando aqui. Opa,
liguei a chavinha, o que eu preciso fazer para voltar? Autoconhecimento, confiança, autoeficácia, que é cumprir aquilo que você se propôs a fazer. Essa live aqui, por exemplo, gente, eu tava assim, ó, meu Deus, acho que eu não vou fazer a live hoje não. Porque eu comecei o meu dia desorganizando a questão do meu CrossFit. Toda vez que eu começo, que eu não consegui o check-in no meu CrossFit às 6 e eu tenho que ir às 7, o meu dia começa desorganizado. E aí eu fiquei, nossa, não vou fazer a live. Ai, não tô com vontade de fazer. Mas eu tenho um compromisso. E aí eu vou fazer o que eu me comprometi a fazer. Fui lá, cheguei do CrossFit, levei o Inácio no futebol, tomei meu banho e tô aqui fazendo a entrega para vocês. E depois eu vou seguir as minhas prioridades que eu vou passar para vocês também a matriz para vocês se organizar, tá? Para você não ficar só executora, mas improdutiva. E depois você tem que ter clareza dos seus objetivos, liderança, organização, fora as habilidades técnicas, como que eu transformo o meu conhecimento em um produto? Não sei, preciso desenvolver. Como que eu vendo? Como que eu faço o meu marketing? Como que eu uso o Instagram? Como que eu uso a IA? Como que eu faço gestão do meu negócio? Como que eu uso um CRM? Tudo isso são as habilidades. E aí você olha para isso, dá uma lista aqui de 20 itens. Você fala assim, meu pai, preciso desenvolver isso tudo. E aí a sua criança, ela já grita assim, preciso desenvolver isso para amanhã. Ou então você fica, aí bate a sua crença e você fala assim, nossa, é muita coisa, não vou conseguir. Olha a criança gritando. Você já acha que não vai conseguir, você não vai conseguir. E como que a gente faz então? Como que eu faço, Lude? Primeiro, tem que acolher a criança. A gente faz o acolhimento da criança, a gente tem ferramenta para acolher a criança, né, dentro da plataforma da Academy. Vai lá, faz a ferramenta da sua criança, acolhe a criança, coloca a adulta no comando e a gente vai traçar a nossa matriz de prioridade. Porque se você tem uma meta para daqui a 5 anos, você vai diminuir essa meta para daqui a 1 ano, você vai diminuir essa meta mensal, você vai diminuir essa meta semanal. A gente faz isso também na Academy, né, o planejamento estratégico. E depois você vai para as suas metas diárias. Porque o que, que você tem na sua vida? Você sabe se você vai estar viva daqui a 1 minuto? Não sabe. Você sabe se você vai estar viva daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Você não sabe. Você não tem controle sobre isso. Sobre o que você tem controle? Sobre o que você está fazendo no hoje e no agora. E aí, gente, vem a grande sacada. Você tem que ter essa visão do futuro, mas você tem que começar a fazer as suas escolhas diárias. E não é acordar e falar assim, o que eu vou fazer hoje? O que eu tô com vontade de fazer hoje? Não. Você tem que ter já organizado o seu dia. Tipo, quem tá aqui, quarta-feira, 8h30 da manhã, isso tem que estar na agenda. Você não pode simplesmente ter acordado, visto uma mensagem lá no grupo e falar assim, ah, gente, que legal, acho que eu vou assistir essa aula aqui da Lud. Você tem que colocar na sua agenda, toda quarta-feira tem live, eu vou lá assistir. Toda segunda-feira tem live, eu vou lá assistir. Alunos da Academy, toda terça-feira, 2 horas da tarde tem aula. Você vai colocar na sua agenda, isso é um compromisso com você. Agora, aconteceu um imprevisto, tive que atender tal, tive que ir na reunião da escola da criança, tive que resolver algum problema. Acontece. Mas você tem que ter a sua agenda organizada diariamente para que você trace aquilo que você tem que fazer para não se manter ocupada, mas sim ser produtiva. Então, a produtividade não é fazer muito, não é estar sempre fazendo alguma coisa. A produtividade é, eu sei que o que eu estou fazendo está me levando ao meu objetivo da semana, ao meu objetivo do mês, o meu objetivo do ano, o meu objetivo daqui a 5 anos. Faz sentido aí? Me coloca nos comentários se já virou alguma chave, se você já aprendeu alguma coisa aqui dentro dessa live. Coloca aqui para mim. Qual chave que já virou aí?
para a gente ir para nossa matriz, que eu vou mandar lá no grupo, tá? Quem tá lá no grupo, eu vou mandar essa matriz para vocês. Como que funciona a matriz? A matriz, ela é você vai pegar uma folha de papel. Eu vou mandar essa ferramenta lá para vocês, mas vou explicar aqui também na live, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel e você vai dividir ela assim, ó. Vão ficar 4 quadrantes. Nessa matriz, você vai colocar assim, ó. Vou colocar aqui um A, um B. Você vai colocar a linha A. Deixa eu colocar aqui. Você vai colocar assim, ó, um quadrado. Aqui você vai colocar a linha A e a coluna 1. Aqui a coluna 2, aqui a linha B. Então, esse quadrante vai ser um A, esse aqui vai ser o 2A, esse aqui vai ser o 1B e esse aqui vai ser o 2B. Deixa eu ver o que a Letícia falou aqui. Sobre acolher a criança interior é essencial. É verdade. Deixa eu ver aqui. Muito sentido. Tenho que colocar como compromisso as lives de segunda e quarta. As de terça já estão. Não me atentei a isso. Fica dependendo do grupo. Isso aí. Se você tem um compromisso de... Exemplo, agora que a gente vai fazer a matriz, porque cada pessoa vai ser no momento, né? Qual é o seu momento? Qual é a sua prioridade? Cada uma tem o seu momento, a sua prioridade, né? De acordo com o seu objetivo. Então, por exemplo, quem faz o nosso protocolo, o protocolo Levanta a Caixa, que é o protocolo comercial, lá dentro vai ter as rotinas de vendas. Lógico, você tem a rotina de autocuidado, exemplo de exercício físico. Você tem a rotina de descanso, de desfrute, por exemplo, passar um tempo de qualidade com a família. Você tem o seu horário de almoço. Você tem o horário, por exemplo, que você estuda, o horário que você leva a criança para a escola, enfim, você tem os seus compromissos com você também. Só que além disso, a gente tem as rotinas, exemplos comerciais, que é o nosso protocolo que a gente tem lá na Academy, o protocolo Levanta a Caixa. Então, dentro daquela rotina, você também vai colocar isso dentro da sua agenda. Então, o que a gente precisa fazer? Ó, quem está entrando aí agora? A gente tem uma lista de coisas para ser desenvolvidas. Foque sempre por onde eu começo, Lude? Pelo meu objetivo, por aquilo que eu desejo alcançar. Oi, Flávia, seja bem-vinda. E depois, você precisa definir os seus blocos de trabalho. Então, eu tenho um bloco para mim, eu tenho um bloco para a família, eu tenho um bloco para o negócio. Lembra que eu falei que a gente tem diversos papéis? Então, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mentora, eu sou empresária, né? Então, dentro do meu dia, eu preciso separar os meus blocos de concentração naquele bloco. Ah, nesse bloco eu vou cuidar de mim, nesse bloco eu vou cuidar da casa, nesse bloco eu vou cuidar da família, nesse bloco eu vou cuidar do meu negócio. O que eu vejo muitas de vocês quando entram na Be Higher Academy, que são as minhas alunas, minhas mentoradas, vocês têm muitas crenças que a gente precisa trabalhar, vocês têm muitas questões com a sua criança interior, como a Letícia falou ali, que precisam ser trabalhadas. E isso faz com que vocês estejam num loop de fazer muito, mas muita coisa que não está te levando a lugar nenhum. Muita coisa que está só te distraindo, te sabotando, te tirando do centro daquilo que você tem que fazer. E aí falta, sim, quebrar crenças, acolher criança e trabalhar essa parte. Visto isso, a gente tem a rotina, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Eu não vou entrar em mérito
da gente falar sobre a produtividade, por exemplo, da mulher, enfim, né? Apesar de que a gente trabalha isso também ali dentro da Academy. Mas eu vou entrar num viés mais de organização da sua rotina como empresária, tá? Por quê? Porque essa é a matriz da empresária de sucesso. Então, como eu disse, vocês já têm lá, quem é aluna já sabe muito que existe uma rotina comercial, que existem as ações que você precisa fazer. Agora, como organizar isso? Tá? Então, a gente vai vir para esse viés. Ficou claro? Podem mandar perguntas aí nos comentários. Então, você vai separar aqui, ó, 4 blocos. 1A, 2B, 1B, 2... Não, gente, fiz errado. 1A, 2A, 1B, 2B. Tá? Então, coluna 1, linha A, coluna 2, linha B. Ok? Perfeito. Então, o que vocês vão fazer? No primeiro quadrante, tá? No quadrante 1A, o que vocês vão colocar? Você vai colocar todas as ações que te geram vendas. Quais são as ações que eu tenho que colocar nesse primeiro quadrante, que são as minhas prioridades, aquilo que eu vou fazer primeiro durante o dia, que é quando a minha energia está mais alta, que é quando eu estou mais produtiva, que é quando eu estou mais focada. Eu vou colocar essas ações. Quais são as ações que te geram vendas? É fazer uma live? É fazer uma prospecção? É fazer uma call? É fazer um network? É fazer um follow-up? Conversar com pessoas vai te gerar vendas. Não é assistir uma aula, não é ficar planejando, não é ficar alimentando o CRM, não é ficar atendendo mentorada. O que vai te gerar venda imediata? Coloca isso no seu primeiro bloco. Então, você vai reservar, por exemplo, 2, 3 horas do seu dia para priorizar isso aqui. Sabe aquele inegociável? Sabe aquela prioridade? Porque geralmente o que acontece? Vocês passam o dia fazendo várias coisas e aí chega no final do dia, aquilo que tinha que ser feito, que é o que te gera venda, você não fez. Aí você passou o dia assistindo aula, você passou o dia pensando no conteúdo que você vai postar, você passou o dia planejando como que vai ser, você passou o dia pensando no conto da carochinha, você passou o dia rodando feed, você passou o dia conversando com as pessoas no WhatsApp, você passou o dia resolvendo um monte de problema. Mas você não você não fez o que tinha que ser feito. Não, Geisa. Se você escolher, por exemplo, eu vou fazer uma live, a live me gera vendas. Você vai escolher, igual tá lá no protocolo Levanta Caixa, você que é aluna, você sabe. Você vai escolher um dia da semana, um horário e você vai fazer essa live. A execução da live, ela entra nas 3 horas, o planejamento não. Porque isso te gera vendas. Só planejar uma live não me gera venda, mas executar a live me gera venda. Então, nessas 3 horas vai estar lá, executar essa live. Então, hoje, por exemplo, esse bloco de 1 hora que eu fico aqui fazendo live 40 minutos, é um bloco de 40 minutos de produtividade gerando vendas. Exemplo. Mas vai ter outras ações, vai ter, por exemplo, prospectar, vai ter fazer uma call. Entende? Isso aí, agora espera, vai vir um outro bloco. Isso tem que ser prioridade. Sabe aquele inegociável? Então, quando você estiver organizando a sua agenda, essas ações que te geram vendas, elas têm que ser prioridade. Exemplo, eu vou estudar ou eu vou fazer prospecção? Eu vou fazer prospecção. Eu vou ficar planejando
ou eu vou ficar executando? É lógico, para eu executar, Lud, eu preciso planejar. Mas quanto tempo você passa planejando? Quanto tempo você passa pensando? Às vezes você está gastando mais a sua energia pensando no que você vai fazer do que fazendo realmente. Aí você entra naquele looping de mudança de planejamento toda hora. Você planeja, aí na hora de executar, você, não, acho que vai ser do outro jeito. Aí você planeja outra coisa. Aí na hora de você executar, você planeja outra coisa. Aí na hora de você fica só planejando. Você não executa. Então vai lá e faz o que você planejou. Entende? Faz sentido? Então escolha, por exemplo, a live. Escolha um dia, um horário da semana e faça a live. Prospecção. Todo dia, pelo menos 1 hora por dia. Fazer um call, fazer network, participar de um evento que vai te gerar network e ali você vai conseguir fazer venda. Prioridade. Então, esse bloco é o bloco das prioridades. Aí vem o segundo bloco. Tô com a câmera escondida, né, Letícia? Isso chama conhecer a sua persona, né? Aí, o que entra no segundo bloco, que é o que a Geisa falou? E, Letícia, isso se chama, sabe o quê? É o que a gente falou da habilidade de autoanálise. E agora entra o quê? Você começar a escolher as outras habilidades que você precisa desenvolver, as outras competências. E assim, eu vou abrir um parênteses por causa desse comentário da Letícia. Todas aquelas competências que eu falei para vocês, elas são desenvolvidas. Ninguém nasce com isso. Então, é inteligência emocional, é autoeficácia, é autocontrole. Isso é desenvolvido. Então, por exemplo, eu tô com a autoeficácia baixa. Por quê? Porque eu falo que eu vou fazer uma coisa e não cumpro. Isso abaixa a sua autoeficácia, isso manda para o seu cérebro uma mensagem que você não é confiável. E aí ninguém vai confiar em você, ninguém vai querer comprar de você. Só que isso, se você tá na vítima, você começa, ai meu Deus, eu sou uma bosta, eu não sou ruim, eu não valo nada, blá, 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 começa a murmurar. Minha vida tá ruim, tá um caos. Não. Sai dessa criança, sai desse lugar e aí a gente vai traçar. Olha, então o que eu preciso fazer? Talvez você está colocando metas muito surreais para você. É melhor você colocar metas que são mais alcançáveis, você celebrar aquilo ali e você depois traçar uma meta mais ousada aos poucos, lógico, sem entrar no comodismo, do que você ficar sempre quebrando a palavra que você dá para você mesmo. Então, assim, igual a live, por exemplo, né? Muitas vezes, oi Renata, seja bem-vinda. Muitas vezes, seu amigo, eu demorei para achar o horário mais interessante para eu fazer a live. Eu já fiz de tarde, aí depois eu fazia de manhã, enfim, eu mudei de cidade, aí a minha agenda mudou, a escola do Inácio mudou, o que ele fazia, um horário mudou. Então, se a sua agenda nas outras áreas da sua vida também está desorganizada, é o que eu falo, a previsibilidade, ela não vem somente da estratégia. A gente fala muito de previsibilidade nas vendas. Ela vem de uma agenda também previsível. Então, se a sua agenda pessoal também ela é uma bagunça, tá toda hora, você tem um horário para fazer isso, tipo, você almoça um dia, você almoça 11 horas da manhã, outro dia você almoça 1 hora da tarde, exemplo. Um dia você faz exercício 5 horas da manhã, outro dia você faz exercício 5 horas da tarde, por exemplo, tá? A sua própria agenda como pessoa física, como você, dona de você mesma, tá bagunçada. E aí isso vai refletir na sua agenda também de previsibilidade de vendas. Tá? Por isso que eu falei que a gente precisa dividir isso em blocos. Voltando então aqui para o assunto. Colocou no primeiro bloco a prioridade, priorizar. O que você tem que pensar assim, eu não posso chegar no final do dia sem ter feito aquelas ações que está no primeiro bloco. São os inegociáveis, em questão de rotina produtiva da empresária, tá? O segundo bloco vai entrar como se fosse um combustível. São o que vai te trazer vendas futuras. Aí entra o planejamento, entra, por exemplo, eu atender uma mentorada,
Porque isso vai me gerar venda? Vai. Por exemplo, eu estou atendendo uma mentorada no individual, eu faço um vídeo dela dando um depoimento. Eu vou lá e faço uma entrega e posto que eu estou fazendo essa entrega. Isso vai me gerar venda? Vai me gerar autoridade, vai me gerar venda futura. Eu fazer um conteúdo, isso vai me gerar venda? Vai, futura. Porque eu vou gerar autoridade, depois vai gerar pessoas que vão curtir aquilo, eu vou chamar. Fazer um planejamento, por exemplo, vai me gerar, mas futuro. Então, isso entra no segundo bloco. Eu preciso fazer? Preciso. Exemplo, o que é mais importante? Prospectar ou alimentar o CRM? Todos os dois são importantes. Mas primeiro eu tenho que prospectar para depois alimentar o CRM. Exemplo. Então, às vezes, gente, o que eu faço? Eu saio prospectando. Depois eu pego no final da semana e alimento o CRM. Isso vai ficar para um próximo momento. O que vai me gerar venda é conversar com a pessoa, não é só ter ele. Preciso ter ele no meu CRM? Preciso. Só que isso vai ser depois. O que vai me trazer mais resultado é fazer uma live ou ficar planejando? Lógico, eu preciso planejar, mas primeiro eu tenho que fazer. Entende? Então é importante você colocar isso também, isso aí você vai ter menos, né? Você vai ter 1, 2 horas para fazer. Ficou claro? Espera aqui, agora que vem a chave. No terceiro bloco, que é esse aqui, ó, os dois últimos aqui de baixo, são blocos importantíssimos, que pode ser o que está sugando a sua energia, porque, gente, a gente só tem 24 horas. 24 horas para ser todas as funções que a gente exerce. Então, se esses blocos de baixo que eu vou falar para vocês aqui, que são o bloco 1B e 2B, que é essa linha de baixo aqui. Se você está dedicando muito tempo para eles, você não tem tempo para fazer o que está em cima, que são as prioridades. E isso está te fazendo ser o quê? Ocupada e não produtiva. Você está fazendo muito, você está executando muito, mas não está te levando a lugar nenhum. Você está planejando demais, está fazendo atividade que só vai te gerar venda daqui 1, 2, 3 meses, que são importantes, mas... Então presta atenção nisso aqui. 1B são processos operacionais. O que são esses processos operacionais? São coisas que muitas vezes não precisam ser você que faz, que você pode delegar. Lude, mas eu ainda não tenho ninguém para delegar. Vá já criando processos para que essas ações sejam delegáveis e que você consiga delegar isso num futuro muito próximo. Mas preste atenção, por quê? Porque se você criar processos, isso se torna mais rápido para você, fica mais fácil de você delegar e você presta atenção se essa rotina não está te tirando foco, que é o quê? Exemplo, subir uma aula na plataforma, é fazer um contrato, é fazer uma apresentação de aula, por exemplo, fazer o onboarding das mentoradas. Então, são coisas que hoje, por exemplo, a gente já tem o procedimento, a gente já tem, por exemplo, eu faço atendimento só individual. Se eu tiver uma aula gravada, é muito mais fácil. Eu faço todo o meu processo, eu que faço. Cria um processo, por exemplo, de onboard, de contrato, de subir aula na plataforma, enfim, de tudo que você faz, que isso se torna mais delegável. Lud, mas eu vou parar para fazer isso aqui? Vá criando aos poucos, esse é segundo plano. Então presta atenção se isso não está te sugando a sua energia. E o bloco, gente, que assim, ó, eu vou te dizer que ele é o mais importante para você ter atenção se isso aqui não está te tirando o foco. Que é o bloco aqui, ó, 2B, que é o último bloquinho. Isso você precisa eliminar. E pode ser que você esteja passando mais tempo nesse bloco, talvez você está passando 4 horas nesse bloco, e aí você vira para mim e fala, Lud, mas eu não tenho tempo de prospectar, porque, né, eu tenho filho, dando desculpa no filho. Eu não tenho tempo de prospectar, né, porque eu tenho muita coisa para fazer. Todo mundo tem muita coisa para fazer. Eu não estou conseguindo estudar porque... Para de dar desculpa.
que são as ações desse bloco? São fugas e distrações. Por exemplo, ficar planejando, toda hora ficar planejando, mudando de estratégia, e mudando de produto, e mudando de persona, e mudando de não sei o quê, e rolando muito feed, e inventando de entrar em vários projetos, e mudando de plataforma, e mudando de aplicativo, e mudando de não sei o quê, e resolvendo o problema dos outros e não resolvendo os seus. Então, perceba, eu fui falando várias coisas aqui, tá? Ficar pensando demais no que você vai fazer e não executando. Todas essas ações, lista aí. Quais são as ações que estão sendo fuga, escape, só para você falar que está ocupado? Que muitas vezes você fica até brava, você fala assim, nossa senhora, tá vendo que eu tô fazendo um monte de coisa? Mas tá fazendo porque era prioridade. Nossa, mas olha aqui como é que eu passei o dia inteiro fazendo isso aqui. Mas era prioridade? Isso te levou... Estava no seu bloco 1 ou no seu bloco 2? Não estava. Ah, então é fuga. É só para falar que você estava ocupada. É só para te distrair. É só para te sabotar. Então, olha só, lá dentro da Mirai Academy, vocês têm o passo a passo do que você tem que fazer para prospectar, plano de ação, coloca na sua agenda. Coloca suas prioridades. E vai desenvolver as habilidades principalmente de alta eficácia, consciência e autocontrole. Essas 3 competências são fundamentais. Alta eficácia para quê? Para na hora que você traçar essa matriz e você coloca assim, ó, o que eu tenho que eliminar? Ah, eu tenho que eliminar ficar só olhando conversa no WhatsApp. Aí eu tenho que eliminar só ficar olhando conteúdo dos outros, rolando feed. Aí eu tenho que eliminar só ficar 4 horas do dia organizando a casa, sendo que eu poderia ficar menos. Entende? Olhando para... só planejando, só pensando. Não. Onde que eu posso? Ah, Lud, domingo eu vou planejar a semana. A sábado eu vou fazer o fechamento da semana e alimentar o CRM. Entende? E priorizar no seu dia a dia as ações do primeiro bloco. Sabe aquela coisa assim, eu não vou dormir sem. Então prioriza para você já dar check naquilo ali, já fiz o RU, tá feito. Tá feito, isso aumenta a sua autoeficácia. Tá feito. Entendeu? E vai aumentar a sua disciplina, né? O seu autocontrole. Por quê? Porque tem hora que não dá vontade, gente. Não dá vontade de fazer exercício, não dá vontade de fazer prospecção, não dá vontade de fazer conteúdo, enfim, tem hora que não dá vontade. Só que você tem que ter um compromisso de acordo com a visão de negócio que você tem. Onde você quer chegar? O que você quer construir? Ah, eu quero construir isso, a minha visão é essa, é aqui que eu tenho que chegar. Ah, então eu vou ter que executar. Né? Eu falo que é sentar a bunda na cadeira da empresária e fazer o que tem que ser feito. E acolhe a criança, não deixa ela te dominar, né? Lembrar sempre disso. E aí você vai traçar essas ações, colocar no seu calendário, coloca alarme, coloca na agenda, né? Tem várias ferramentas que você pode coloca a Alexa apitar. A minha Alexa conversa comigo o dia inteiro, né? Ludmila, tá na hora de fazer isso, tava na hora de fazer aquilo. Eu tenho a minha agenda no celular, eu tenho o meu alarme, enfim. Tem que colocar e bora fazer, né? E é isso. Me fala o que fez mais sentido nessa live hoje para vocês. E convido vocês a participarem também do workshop Máquina de Cliente, a Máquina de Clientes, que está aqui o link, ou quem está assistindo a gravação está no link da bio. E encaminhe essa live para todas as empreendedoras, as mulheres que você percebe que está vivendo nessa correria, que está sobrecarregada, que não está conseguindo organizar sua agenda, que esse conteúdo já vai trazer uma clareza para elas entrarem também ali dentro do grupo e receberem essa matriz de prioridade da empreendedora de sucesso para que elas, né, coloquem ali e façam essa ferramenta trazendo mais produtividade para o seu dia a dia, tá bom? Valeu a pena?
É, Letícia, esse último bloco pega. Esse último bloco pega. Porque ele é como se fosse aquele Pac-Man, né? Ele vai comendo assim, ó. Ele vai comendo todo o seu tempo, que aí quando você chega no final do dia, você fala: Ah, não fiz nem o bloco um nem o bloco 2 que são as prioridades que é o que vai me levar para fazer a venda. Mas, ó, o bloco que é só fuga e distração, eu dei check em todas, né? Fiz um monte de coisa, me mantive muito ocupada, mas não cheguei a lugar nenhum. Ai, Ana, essa live vai ser top para você. Pena que você tá chegando no finalzinho. Assiste a gravação. Um beijo, fiquem com Deus.